O quadrinho aqui ele traz para a gente algo que se torna cada vez mais comum, né, que é a existência de uma interação progressivamente mais forte da humanidade com as máquinas. Embora seja inevitável essa relação entre os homens e a máquina, ela deve apresentar aqui algum limite, né? Sob pena de as próprias máquinas terem aí a palavra final sobre os humanos. Isso seria algo que viria a aproximar então a sociedade moderna de uma ficção bastante comum aqui na literatura, no cinema, né? Como a gente vê no Exterminador do Futuro, que é um clássico, né? Mas que a gente já vê em várias outras obras, né? Da ficção científica, enfim. Trata-se de uma ficção já conhecida, né? Em que a humanidade inventaria ali uma inteligência artificial capaz de se desenvolver de uma forma autônoma e viria então a governar ali os seus criadores, tá? Mas qual que é o problema, né? Dessa relação do homem com a máquina? Vamos compreender melhor como funciona isso, né? O que Norin aqui nos quadrinhos ele quer nos ensinar com essa sua indignação? Vamos tentar entender primeiro como funciona esse processo de tomada de decisão por uma inteligência artificial, para então a gente saber se pode ou não ter algum problema nisso. Aristóteles ele foi um dos primeiros estudiosos do processo de raciocínios irrefutáveis, ou seja, raciocínios praticamente incontestáveis, né? Ele desenvolveu algo chamado silogismo. O silogismo seria esse raciocínio irrefutável, né? Uma sequência de raciocínio lógico, algo que fornece padrão para a estrutura do argumento, com conclusões corretas baseadas em premissas corretas. Prestem atenção nisso. Para as conclusões serem corretas, as premissas têm que ser corretas, tá? Esse é a base do silogismo, tá? Se as premissas estiverem erradas, as conclusões estarão erradas. O silogismo clássico que a gente vê em Aristóteles é o seguinte: Sócrates é um homem. Primeira premissa. Todos os homens são mortais. Segunda premissa. Conclusão: Sócrates é mortal. Se Sócrates é um homem, todos os homens são mortais, Sócrates, portanto, é mortal. Duas premissas da qual eu tiro uma conclusão, tá bom? Esse sistema informal de silogismo para raciocínio, que foi desenvolvido por Aristóteles lá pelo século IV a.C., a princípio permitiria gerar ali conclusões mecanicamente conforme as premissas iniciais, tá? Mas, só muito tempo depois, Ramon Llull, em 1315, apresentou a ideia de que o raciocínio útil podia ser conduzido por um artefato mecânico. Isso foi seguido então por Thomas Hobbes, que viveu ali entre 1588 e 1679, e assemelhou esse raciocínio ao da computação numérica. Mas vocês lembram ainda na nossa série de mitologia grega que eu falei sobre Hefesto? Hefesto seria então o pai aqui da inteligência artificial, vale a pena lembrar novamente. Hefesto, ele teria ali na sua forja, na sua residência, dois autômatos, espécies de robôs com uma inteligência artificial que era suficiente ali para atendê-lo nas suas necessidades. Então, ele já tinha ali na mitologia, já muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes de Aristóteles, inclusive, né? Ele já tinha ali uma ideia de que seria possível uma máquina com inteligência artificial e com capacidade de auxiliar o ser humano nas suas tarefas básicas. Hoje em dia, a inteligência artificial ela pode ser compreendida como uma ciência que busca a melhor forma de representar o próprio conhecimento, ou seja, algo que se dá mediante o estudo do raciocínio e do processo de aprendizagem por máquinas. A inteligência artificial, ela pressupõe alguns requisitos aqui. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma autonomia para operar sem a intervenção direta do ser humano. Em segundo lugar, uma habilidade social. Aqui, social em um contexto homem-máquina, já considerando que a máquina faz parte da sociedade, tá? Então a máquina teria, nessa visão, uma habilidade social para interagir com outros agentes. Da mesma forma, seria necessário que ela tivesse reatividade para responder às mudanças, ou seja, que ela possa reagir
de acordo com as informações que lhes são trocadas, que ela fornece e que são devolvidas. Ela também teria que ter aqui proatividade, capacidade de tomar iniciativa a partir de um objetivo determinado. Estes seriam aqui os parâmetros utilizados para desenvolver uma inteligência artificial que seja similar à inteligência humana. O funcionamento desses sistemas de inteligência artificial, eles têm como base de dados textos, imagens, multimídias, vídeos, entre outros. E ele utiliza um sistema de aprendizado mecânico. Né? O aprendizado mecânico é uma área da computação que estuda formas para as máquinas exercerem atividades humanas de modo mais natural. Essa tecnologia ela é responsável, então, pelo aperfeiçoamento, aprendizado dessas máquinas por meio dos dados inseridos em algoritmos, de forma que o computador aprende e evolui à medida em que é exposto a esses dados, permitindo, então, ações baseadas nas informações coletadas. Em virtude dessa autonomia que é inerente à inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial precisa ter essa autonomia, mas diante disso surge a seguinte questão, sobre a possibilidade da máquina ultrapassar a capacidade intelectual humana, vir a substituir ou até mesmo controlar os seus criadores, cenário em que deixaria então de servir para passar a instrumentalizar o ser humano, invertendo as posições. Muito bem, ainda que haja inúmeras produções literárias, cinematográficas sobre as catastróficas consequências aqui, né, dessa interação do ser humano com a máquina, a sua utilização ela é presente a cada dia e ela é efetivamente muito útil, não dá para negar. Ela está presente inclusive no sistema judiciário, como retrata aqui os quadrinhos, retrata um parlamento, né, que estaria no âmbito do legislativo, mas a gente não sabe aqui se existe essa tripartição, enfim, ele fala nos quadrinhos sobre tomada de decisão. A utilização desses algoritmos e dessa inteligência artificial traz aí algumas preocupações e indagações sociais, econômicas e jurídicas. Isso porque o potencial dessas máquinas afeta questões sensíveis à sociedade e ao próprio direito, como, por exemplo, a privacidade, a segurança das informações, a ética no relacionamento entre seres humanos e máquinas, responsabilização pelos atos desse algoritmo, despersonalização dos serviços que antes eram prestados apenas por humanos, entre outros, né? A gente vê cada vez mais nos supermercados, ao invés de você ter um caixa ali ser humano, você tem vários caixas de autoatendimento, né? Então você mesmo faz ali o seu atendimento e você diminui em muito o número de funcionários, né? Então esses funcionários eles vão se tornar ali em engrenagens soltas, e eles vão ter que se adaptar e procurar outra coisa, né? O uso desses algoritmos ele implica novos desafios que até então eram objeto apenas do direito, tornando necessário o desenvolvimento de novos raciocínios e soluções jurídicas, quando utilizado no âmbito do direito. É necessário que haja, então, uma espécie de adaptação e abertura, tanto no sentido de repensar a configuração das profissões, quanto de reconciliá-las com as tecnologias. A participação da inteligência artificial na vida social, ela não abrange somente a legislação que regula o seu uso, mas o uso propriamente dito das novas tecnologias interfere diretamente no mundo jurídico. Inúmeras atividades antes desenvolvidas por servidores do judiciário têm sido também delegadas a robôs. Apesar das facilidades, aqui quando a gente fala robôs, gente, não é para você imaginar uma forma humanoide ali e trabalhando no judiciário, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando de um sistema que cumpre a função de um determinado funcionário ali. Tô falando de uma inteligência artificial, tá bom? Apesar das facilidades da inteligência artificial e dessa efetiva utilização que tem sido feita no sistema judiciário, muitos países que adotaram o uso de tecnologias como a de reconhecimento facial, por exemplo, têm se retratado e banido o seu uso, tanto na segurança pública quanto em outras áreas. Isso se deve ao entendimento de que a inteligência artificial ela é invasiva. Ela não traz garantias quanto à proteção dos dados coletados.
permitindo ainda aos operadores das máquinas uma utilização para fins pessoais. Trata-se, portanto, de um sistema que ele perpetua as falhas, carregando as histórias, os vícios e os preconceitos de quem opera essas máquinas, assim como os dados nela inseridos, certo? Máquinas programadas por humanos reproduzem os seus comportamentos. Se nós inserimos no sistema decisões que são viciadas por preconceitos, viciadas por visões antigas do mundo, essas novas decisões que serão feitas pelas máquinas, elas carregarão esses vícios e esses preconceitos adiante. E os mesmos erros serão perpetrados, tanto erros quanto acertos. A alimentação da inteligência artificial com esses dados anteriores, pretéritos, né, indiretamente vai sugerir que se dê continuidade aos meios pelos quais se chegaram às antigas conclusões. Presume-se então a sua perfeição e a sua conformidade. Só que elas não são perfeitas e elas não estão em conformidade com a realidade atual. Tá? Uma decisão proferida há um tempo relativamente curto, 10 anos, por exemplo, 5 anos, muitas vezes já perderam a sua eficácia, tá? Ainda que elas sejam alimentadas com novos dados, há necessidade de uma atualização constante. Para que haja, então, um funcionamento perfeito da inteligência artificial, no mínimo os dados carregados para o aprendizado dessa máquina deveriam ser perfeitos, em sua conformidade com a lei e com a justiça. Mas pouquíssimas das decisões humanas são de fato perfeitas, se é que alguma é. E poucos casos são semelhantes o bastante para que se aplique uma decisão que se tenha tomado com base em um paradigma ao caso concreto. É necessário lembrar aqui um pouco sobre o que a gente estudou no último episódio, ali no último vídeo, da série sobre mitologia, em que eu falei sobre direito e justiça. Eu citei o Jacques Derrida, ou Derrida, dependendo da pronúncia aqui, e eu falei sobre algo que ele chama de julgamento fresco, um julgamento sempre fresco. O que quer dizer isso? Para que a decisão de um juiz ela seja justa, ela deve não apenas seguir a regra do direito, mas ela deve assumi-la para aprovar e confirmar o seu valor, o que se daria então por um ato reinstaurador. Cada exercício da justiça, como direito, ele só pode ser justo se for um julgamento novamente fresco. Tá? Apesar do ser humano não ser perfeito, ele tem a capacidade de evoluir, acrescentando ou corrigindo aqui alguns entendimentos para decisões mais compatíveis com uma sociedade que ela está em constante movimento cultural, enquanto a inteligência artificial ela trata apenas de reproduzir os padrões anteriores, presumindo então a sua perfeição. Muito embora não seja utilizado um sistema de inteligência artificial como o da história em quadrinhos, que é praticamente possui autonomia de controle no poder político-judiciário, o alerta feito aqui pelos quadrinhos ele é válido e ele é muito atual, cumprindo então uma importante função pedagógica pelo simples fato de suscitar tal questionamento, algo que atualmente é essencial. Esse é o problema, então, de se conceder uma autonomia à máquina que seja equiparável ao do ser humano. Tá? A gente perde essa oportunidade de reconfirmar a regra, ele simplesmente vai reproduzir aqueles padrões.